Graça e paz, meus irmãos. Dá para responder? Graça e paz. Boa noite. Tá todo mundo bem? Aleluia. Glórias a Deus. Antes que eu comece a ministrar, eu quero inspirar você a mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Oséias vai profetizar sobre o povo, que o povo perecia porque não tinha conhecimento. E hoje nós temos muitas ferramentas para adquirir conhecimento e bons conhecimentos. E nós temos na nossa igreja uma ferramenta extraordinária, entre tantas, que é o nosso Verbo Shop. E eu quero indicar para você, primeiramente, este livro, Dominando o Silêncio. Dominando o Silêncio. É uma área que o diabo tem atacado demais, que é a mente das pessoas. E Efésios capítulo 6 começa pelo capacete da salvação, pela proteção da mente. E esse livro aborda coisas espetaculares, tremendas para a tua vida. Eu comecei essa leitura essa semana, fiquei no primeiro capítulo porque a minha mente explodiu, porque foi muita coisa que veio, muita bênção vindo, muita informação chegando, e eu sou daquele que eu vou lendo, eu vou me empolgando, eu vou gritando. Eu estou até um pouco rouco, porque essa semana foi bastante louco dentro de casa. Eu gritei demais, eu chorei demais, eu me alegrei demais, e principalmente sobre isso aqui, porque à medida que você libera alegria dentro de você, e se eu não me engano, o apóstolo Sérgio Pessoa, ele fala que existe 31 tipos de sorriso, se eu não me engano. É mais ou menos por aí, 30, 31, alguma coisa assim. Se eu errei, estou errando por pouco. Eu pensei que só tinha um, eu só sei um até agora. Estou, Rafinha, tentando aprender outros. Vou começar a olhar alguns irmãos sorrindo aí, para ver se eu começo a pegar mais os sorrisos dos outros. E quando você sorri, você libera dentro de você energia de alegria. Então, por vezes, você pode estar desanimado, abatido, e este livro fala um pouco sobre isso. Você começa a sorrir, começa a se alegrar, e as coisas vão fluindo, e você vai sendo abençoado. E esse livro aqui, irmão, esse preço aqui eu acho que está até errado, R$31,40, irmão. Só isso, R$31,40. E como a gente vai entrar esse mês no tema sobre a santidade, nada melhor do que a festa da redenção. Um livro extraordinário. Esse aqui você não pode ler deitado, você não pode ler sentado, você tem que ler em pé. Porque você vai se alegrar, você vai saltar, porque quando você começar a perceber todo o processo jurídico que foi feito ao teu favor, aí você vai começar a se sentir mais importante ainda, e você vai se alegrar na presença de Deus. E esse livro aqui, irmão, é R$35,90. Só isso, irmão. Então, terminando, você procura aqui a irmã Bebê. Irmã Bebê deu assim um alô, isso. Procure essa irmã aí, ela vai te orientar e vai te ajudar a ter outros temas que nós temos ali. Meus irmãos, 1 aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo, direcionada à igreja de Corinto, capítulo de número 1. Eu quero fazer como início de fala, do versículo 1 ao versículo 9, eu vou usar a King James, viu? A King James aí procura uma RA, vai ser muito parecida, para que a gente entenda. Algumas palavras podem até que seja diferente da sua tradução, mas não vai mudar o entendimento bíblico. Paulo diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Senhor Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão, porque ele levou as informações como a igreja de Corinto estava, por isso que ele faz menção de Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo. Diga: eu sou santificado em Cristo Jesus.
chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nosso. Graça seja convosco e paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Pois em todas as coisas fostes enriquecido. Diga, eu sou enriquecido. Eu sou enriquecido por Ele em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que nenhum dom vos falta. Diga, eu não tenho falta. Esperando pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero hoje ministrar sobre santidade, uma ponte para uma real intimidade com Deus. Intimidade, uma ponte para uma real intimidade com Deus. Os que são familiarizados com Bíblia, com mensagem, já pode estar assim, mas então por que ele não foi lá para o texto que diz que sem a santidade, sem a santificação, ninguém verá o Senhor? Por que fica mais encaixado? Rafinha já deve estar pensando isso, já deve estar me julgando, porque eu não usei esse texto. Eu bem, na verdade, queria usar esse texto, porque seria muito propício para isso. Mas eu quero esta noite falar a respeito da santidade e principalmente do compromisso que nós temos para com este fim, para com a santidade. Embora eu vou abordar este versículo, e eu quero esta noite ser um pouco enfadonho mesmo, um pouco cansativo, para ser bem didático com você, para que você entenda realmente o princípio da santidade. Porque bem na verdade, eu cresci na igreja, eu nasci no hospital, mas desde quando eu me dou por gente, irmão, eu me vejo em banco de igreja. Desde pequeno, quando eu comecei a abrir meus olhos, a ver o mundo, eu já vi o forro da igreja, já vi os irmãos cantando, então não sei outro lugar. Mas eu cresci com um medo sobre santidade. Eu cresci, eu acredito que muitos irmãos cresceram com isso, de que santidade é algo quase que inalcançável para as pessoas. Ou não é possível que alguém seja santo nesse mundo que a gente está vivendo. Mas bem na verdade, quando a gente entende quem nós somos, a gente vai saber que de fato que nós somos já santificados em Cristo Jesus. Mas para fim, é preciso entender, porque como é uma carta, e Paulo ele escreve à igreja de Corinto, porque havia uma necessidade. Como eu falei, o irmão Sóstenes, ele era um auxiliar de Paulo. Ele não era aquele irmão que saía falando asleira, mas ele era um informante, colocado por Paulo na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, para ajudar Paulo. Paulo passou em Corinto aproximadamente 1 ano e meio. Uma igreja que ele mais dedicou força, onde ele mais dedicou empenho para ajudar os irmãos, dado a muita confusão que havia. Embora nós estamos falando de uma igreja que a Bíblia diz que ela era rica em dons. Era uma igreja que, ao mesmo tempo, era uma igreja abençoada, porque ela era rica financeiramente. Era uma igreja que assistia a outras igrejas, uma igreja que ajudou muito Paulo, tantos outros missionários, mas ao mesmo tempo era uma igreja que vivia em duplo pensamento. Ora, eles estavam bem, mas de repente a madeira comia dentro da igreja, os irmãos brigavam, havia discórdia entre eles, havia a carnalidade dentro dos irmãos. Paulo, ele está agora tendo que escrever essa carta, e o desejo dele era ir pessoalmente, embora como ele não podia, ele manda essa carta. E a igreja de Corinto, ela está dentro de um ambiente sociológico muito complexo para, no entendimento de religião, uma igreja crescer. Porque estamos falando de uma cidade muito rica, uma cidade muito abastecida de cultura, tanto religiosa, como política, e como de adoração a deuses, por assim dizer. Para você ter noção, lá havia o maior templo de adoração ao sexo, que era Afrodite.
Dentro desse templo, ele era tão grande que comportava 1.000 sacerdotisas que estavam disponíveis para o sexo a 24 horas. Paulo, ele vai escrever mais na frente, ele vai alertar os irmãos, que os irmãos entendiam que porque eles eram agora santificados em Cristo, eles eram livres em Cristo, então eles entendiam que podiam fazer o que queriam. Eles iam para o culto de manhã, adoravam a Deus, ceiavam, comungavam com os irmãos, à tarde passava lá no outro templo e contratava um serviço de acompanhante e ia para algum lugar e tinha relação sexual. E Paulo agora está combatendo isto. Como é que Paulo combate? Paulo, ele começa combatendo com a verdade que os irmãos precisavam entender. E graças a Deus, nós já somos bastante doutrinados sobre isso, mas precisamos, hora por outra, voltar a ser doutrinados sobre isso. Paulo, ele vai dizer que nós já fomos santificados, irmão, em Cristo Jesus. O que é já foi? O que é já foi? O que é já foi? Já aconteceu. Não vai acontecer de novo. Jesus não precisa voltar a morrer por mim de novo. Eu já sou santificado em Cristo Jesus e glórias a Deus. Irmão, e essa verdade precisa ser martelada na minha mente, por mim, todos os momentos. O diabo pode chegar e dizer, não, não é bem assim. Porque hoje, falar sobre isso para algumas igrejas, para algum público, é ser religioso demais. É ser careta demais. A gente vive na época da graça. Irmão, quando eu entendo o que é a graça, eu vivo melhor a santidade em Deus, irmão. Porque o que é a graça? Eu estava num buraco, eu estava jogado, eu não tinha força de sair desse buraco. Aí veio a graça, me deu a mão e me puxou para eu vir para um lugar firme e limpo e poderoso que é Cristo Jesus. A graça te tirou do maior buraco que existia. Ele foi te buscar lá e te trouxe para viver em Cristo Jesus, irmão. Mas qual é a do diabo? Hoje é relativizar. Não, não é bem assim. Irmão, entre o que o diabo fala e a palavra, eu fico com a palavra. E existe, pelo menos dentro do entendimento teológico, existe 3 tipos de posicionamento de santidade. Porque uma vez que eu fui chamado, Pedro, quando vai falar a primeira carta, capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer, olha, sede santo. Ele está colocando atributo a você, obrigação a mim. Sede santo, porque quem vos chamou é santo também. Ou seja, para um relacionamento com ele, se faz necessário viver uma vida de santidade. Irmão, viver santidade é viver trancado no quarto? Não. É não ir mais no comércio? De jeito nenhum. Ah, então não pode mais malhar. Não, irmão. Viver santidade é ter a escolha e escolher pela coisa certa. Porque a santidade não vai te impedir de alguém chegar e oferecer para você um copo de cerveja. A santidade não vai impedir de que alguém te convide para um trago de fumaça. A santidade não vai te impedir que alguém te chame para uma relação sexual. Não vai te impedir, irmão. Mas a santidade vai falar com você. Não vai nessa. Isso é passageiro. O que Deus tem para a tua vida é algo eterno. João capítulo 4, e isso não está no texto, não está aqui na minha cabeça, Jesus faz essas coisas. Eu estudo a semana toda e Jesus me dá outra coisa. João capítulo 4, Jesus encontra a mulher pega em adultério. Ou melhor, a mulher que tinha muitos maridos. Jesus coloca ela uma condição de escolha. Se você vier beber da fonte que eu quero te dar, eu vou matar a tua sede.
E não só vou matar a tua sede, eu vou fazer fluir um rio. Isso era para você ter dado glórias agora. Porque qual é o benefício da água, irmão? Primeiro, amolecer a terra. Amolecer o que seja. A gente, quando foi quebrar a quina dessa coluna aqui, irmão, deu um trabalho tão grande. O irmão que começou, ele disse que ia terminar tudo, só ficou naquela. Aí tentou de tudo, mudou de broca, tentou martelo, tentou água, irmão. E por que foi na água? Porque a água amolece. Qual o benefício da água? A purificação. Na época dos hebreus no deserto, tocou em alguma coisa impura, toma um banho, joga a roupa fora. Devido a algumas funções, só até a tarde. Mas algumas funções, outras pessoas, dependendo do corpo ou de alguém morto, era 7 dias de purificação. Mas primeiro passava pelo período da água. E a gente foi banhado por uma água maravilhosa. Qual água, irmão? O precioso sangue de Jesus. Pedro vai dizer que nós somos comprados por um alto preço. Aí alguém perguntaria a Pedro, mas que preço foi esse? Aí Pedro responde, o sangue de Jesus. E Paulo vai dizer que ele nos lava, nos purifica de todos os nossos pecados. Quando eu começo a entender, botar na minha cabeça que Cristo fez tudo por mim, aquilo que eu não podia fazer, Ele fez por mim, eu me coloco em santidade posicional. Eu me posiciono. Pode vir a tentação que vier, eu sou santificado. Pode vir as propostas que vier, eu sei quem eu sou em Cristo. Irmão, para muita gente está faltando se posicionar em Cristo. Eu tenho a plena convicção de que muita gente como eu, lá no passado dizia, não é porque a tentação veio muito forte, eu não resisti, como se o pecado fosse vitamina. Irmão, não é que você não tenha força. É porque você ainda não entendeu quem você é em Cristo Jesus, irmão. É que você ainda não começou a falar para você. O que aquele homem fez na cruz do Calvário, ele fez por mim. É você pegar João 13,16 e dizer assim, Deus me amou. E aqui a gente sempre fala para você, pega a Bíblia e leia para você, porque ela foi escrita para você, irmão. Pega o texto e diga, Deus me amou. Ele me amou tanto que deu seu filho por mim. Hoje eu perguntei ao irmão, ele tem uma filhinha de 3 anos. E eu fiz a pergunta a ele. Se eu tivesse precisando de um coração, e o coração que desse em mim fosse da tua filha, você me daria o coração da tua filha, você me conhecendo agora? Ele disse para mim honestamente, não. Em casa eu tenho 2 corações de filho, eu tenho mais da minha esposa, ainda tenho o meu, também não daria nenhum. Porque a gente não daria nada da nossa vida pelo outro. Mas Jesus deu, porque Ele queria trocar de lugar com você. E Ele trocou de lugar, para que Ele trocasse o teu lugar. E o teu lugar agora é em Cristo Jesus. Você é rei, você reina, você reina, você reina, você reina. E eu não vou parar de repetir quando você não der glória. Você reina, você é rei, você é rei. Se posicione, irmão. Eu vou ter que falar. Posso falar, pastor? Pastor já deu. Usando o termo mais popular.
Vira santo, irmão. Põe na tua cabeça, você é santo porque você foi santificado em Cristo Jesus. E pronto, acabou a conversa, irmão. Para de estar flertando com as coisas. Para de estar perdendo tempo com as coisas. Para de papinho que não edifica a tua vida. Para de conversa que não vai te levar a nada. Para com costume que não vai te levar à santidade. Mas foca na palavra, na palavra, na palavra. Irmão, a gente tem que parar de viver como menino, irmão. Instável. Olha, tá uma bênção, olha, tá aqui, tá alegre, tá pulando, tá festejando. Outro dia chega aqui com a cara que parece que apanhou do limão. Ai, irmão, me ajude em oração. Ai, irmão, olha por mim, para Deus te usar para mim. Irmão, o mesmo Deus que o mesmo Cristo que morreu por mim, morreu por você. Você tem a mesma autoridade que eu tenho também, irmão. Para de mendigar palavra profética. A palavra maior é a de Deus para a tua alma. Eu não estou falando para as outras igrejas, eu estou falando para você que é a igreja Verbo da Vida. Ou você não é? Quem é Verbo da Vida aqui, irmão? Ô glória! Irmãos, nem para esse negócio de mendigar as coisas, irmão. Pode estar passando por uma dificuldade, porque a dificuldade ela é passageira, mas passa alegre, dizendo está tudo bem em casa, irmão. Está tudo bem em casa. Porque se fosse por negócio em casa, irmão, nem todo culto eu estaria aqui. Embora já tem muito tempo que eu não vejo nada de ruim em casa, mas eu ainda me lembro. Irmão, tem hora que a coisa aperta, irmão. Mas quanto mais aperta, mais a glória de Deus sai da nossa boca, irmão. Sabe por quê? Porque a gente entende que a gente é em Cristo. A gente é rei, irmão. A gente é rei. Eu estou falando isso porque a autoridade do crente, irmão, mexe com o camarada. Você precisa se posicionar. Segundo a santidade. Agora eu trouxe um esboço maior, para que eu entenda mais, que não estava nem eu estava entendendo a minha letra. Nós precisamos entender, porque quando eu estou na santidade posicional, ela me abre a oportunidade, uma porta para uma santidade progressiva. Por que progressiva, irmão? Porque é aí que entra a nossa parte. Cristo já morreu por nós. Já fez todo o trabalho que eu não podia fazer. Irmão, você quer ver o trabalho que era? Leia Levítico. É 36 capítulos só. Leia lá. Você vai ver o ritual que era. Tem hora que quando eu leio o Levítico, eu fico olhando assim, rapaz, eu não queria ser sacerdote, não. Porque qualquer vacilo, irmã Denise, o fogo caía. Não dá nem tempo de se despedir. Deus matava mesmo, mandava fogo, literalmente, irmão. Na época da lei o negócio era sério. Vacilou, facão. Só porque uns lá levantaram um montinho contra Moisés e Arão. Deus com raiva, irmão. Porque Deus tem raiva do pecado. Deus ama as pessoas, mas odeia os pecados. Ele abriu o buraco. Caiu as pessoas. 15 mil pessoas morreram. Entre eles até criança. A gente fica assim, mas que Deus é esse? É o Deus justo, o Deus sério. Irmão, e Deus é sério demais. Deus ele é longânimo, em paciência com você. Mas tem uma hora que você precisa entender que você precisa fazer a sua parte. Senão a coisa não anda. Deus não tem como abençoar aquilo que está amaldiçoado. Deus já te abençoou. Mas se você não viver a prática da palavra, irmão, você vai atrair para você a maldição, irmão. E não adianta chorar, não. Não adianta procurar pastor, não. Deus não tem como anular. Ele só tem como amenizar as consequências. Mas você terá que passar.
Quer ver? Experimenta matar um e ser pego. Eu me arrependo. Vou voltar para Deus. Amém, Deus vai te aceitar, vai te perdoar, vai te abençoar, mas você vai ter que pagar a cadeia, irmão. E não tem duas conversas, não. E isso é o quê? Entendimento de posicionamento. Não quer maldição na tua vida, então não faça nada errado, irmão. Ande em princípio da palavra. Um dia desse eu conversando com uma pessoa, e ele olhou assim para mim, ele conversando um bocado de coisa ruim, e toda hora que ele fala uma coisa ruim, ele diz, mas Deus é bom. Não, porque o país está assim, não, mas Deus é fiel, Deus tem muito dinheiro. Não sei, mas Deus governa tudo. Aí tem o maior que não tem mais paciência se você é crente, né? Eu sou do verbo da vida. Fiz o remo. Aí eu queria entender porque os crentes são mais felizes. Crente parece que não passa a luta. Eu disse, realmente não passa não, ela que passa pela gente. Ela que tem que dar um jeito de me acompanhar e ela vai ter que sair rapidinho. Eu queria ter essa convicção e se tu aceita Jesus Cristo. Aí como é que eu faço? Eu disse, eu paro o carro agora e olho por você. Uma irmã, agora ela é irmã, essa aqui eu tenho que contar. Ela entrou no carro, com essa cara assim de pidona. Eu quero morrer. Abre a porta aí que eu vou me jogar, acelera mais. Só contou lamúria, irmão. Lá do Guamá até quase Marituba. Aí tem uma hora que eu pedi a paciência, que tem uma hora que a paciência acaba. Eu posso falar? Mas pode. Pode chorar, irmão. A senhora já conhece a verdade. A senhora só não está vivendo a prática da verdade. Mas eu sei, eu não sei o que. Esse irmão para e diz choro. Eu já falei, não molhe meu banco. Jesus tem coisa melhor para a senhora, mas só vai lhe abençoar quando a senhora parar de chorar. Aí ela foi até que ela pode chorar. Eu disse, agora eu posso falar o que Deus está mandando? Pode. Enquanto a senhora não voltar para Jesus, Jesus não vai fazer nada para você. Enquanto você não se posicionar em Cristo, Cristo não vai fazer nada por você. Ela, amém, eu vou chegar em Marabá, vou procurar minha igreja. Eu disse, vai não. Eu vou parar o carro aqui agora, eu posso orar por vocês? E pode, sim, mas como pode? Posso orar? Pode. Orei por ela, ela começou a chorar. Eu disse, eu já não disse para parar de chorar. Sorria, se alegra. Porque Jesus venceu na cruz do Calvário por você, mulher. Aí eu peguei o contato dela, mandei para o pastor Leonildo lá em Marabá, e eles estão cuidando dela lá, e ela está muito feliz com a palavra que está recebendo, irmão. A tua vida só é transformada no momento que você decidir transformar a tua vida. Enquanto você ficar culpando os outros, porque o cosmos não me ajuda, irmão, te ajuda você, e Deus vai fazer milagre na tua vida. A santidade progressiva, ela é necessária. Eu já ia me perdendo aqui. Entendendo onde é que eu estou. Isso. Eu não presto para as bolsas. Isso. Perdão. Santidade comportamental. Porque eu tenho que deixar progressiva para o final para você entender o raciocínio. Comportamental, irmão, é você decidir no dia. Hoje eu tenho uma vida de santidade. Eu falei na outra vez sobre o texto que Paulo fala, não deslugar o diabo. E eu usei a expressão do grego que dá o título ao diabo. Diabo não é uma pessoa, é um título. Diablo. Dia, todos os dias. Bolos, ele vem. Todos os dias provocar. Todos os dias provocar. Irmão, não é porque você está numa igreja, não é porque você fala línguas, não é porque você oferta, não é porque você chora, você adora, que o diabo vai deixar de te provocar, irmão. Ele é o tentador, isso é o trabalho dele. E ele faz com excelência. Mas aí Cristo também fez com excelência o trabalho dele.
Agora falta você fazer o teu papel com excelência. Irmão, eu já bebi, eu já tive uma vida ruim. Eu passei 1 ano e pouco afastado da igreja. Não da igreja em si, porque meu pai disse, se você quer se desviar, tudo bem, mas sai de casa porque eu não vou criar filho desviado. Mas está na minha casa, tem que ir para a igreja. Eu não sabia me sustentar, então eu ia para a igreja todos os dias. Uma vez eu fui bêbado para a igreja. Sentei no banco da igreja bêbado, embriagado. Me lembro até hoje. Final da Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil foi campeão, com o Ronaldinho com aquele cabelinho ridículo que ele tinha, que eu quero fazer um dia aqui. Se a minha esposa deixar, eu faço. Só não sei se vão deixar eu entrar na igreja. E eu vivia esse relacionamento, usando a expressão de hoje, tóxico. Olha, eu estava na igreja, chorando, alegre, feliz, José. Mas outro dia, eu estava lá no mundo com a minha turma. Saía da escola, um gole. Ah, é só um gole. Ia mais outro gole. Mais outro gole. E Deus tendo paciência comigo. 7 de junho de 2003, eu acho. Eu tomei a decisão de acabar com a minha vida. Eu disse, já que esse negócio de ser crente não está dando certo para mim, eu não estou avançando. Deus falando que ia me usar, que ia me levar para muitas regiões, que ia me usar como profeta na terra. Só que cada vez mais que eu me entregava, parece que mais as nuvens das trevas vinham sobre mim. Aí eu decidi fugir com uma menina. Um cotoco de gênero desse tamanho, a metade da Rafinha. Isso era no dia 6. Eu acertei com ela. Eu vou dar de presente para minha mãe. O dia que eu vou fugir de casa. Escutem, mães. Continue orando. Que Deus ouve a oração. A minha mãe passou a noite orando. De manhã, irmão Rodolfo, quando eu já estava ajeitando ali o carro, que era uma bicicleta, uma Monarch azul. Já tinha ajeitado a minha mochila para fugir. Ia só tomar o café. A mamãe disse, você vai fazer o quê? Eu disse, eu vou sair. Aí você não sai agora, eu quero falar contigo. A minha mãe, ela para dar uma surra, ela falava 2 horas. Doía mais as palavras do que a peia. Tinha hora que eu dizia, mãe, bata logo, para acabar a conversa, que eu sei que ela só vai bater de todo jeito. Ela chegou, me lembro como se hoje, aí sentada assim, ela começou a falar, Deus me mostrou a tua vida. Me mostrou você numa lama. E tinha uma espécie de um anjo assim ao redor da lama. E eu olhei para o anjo e disse, ajuda meu filho. E o anjo disse, ajude você. É seu papel. Ela, mas como eu vou ajudar? Ele disse, olha a corda. Joga a corda. Ela viu a corda. Ela entendeu que ela tinha que me puxar. E ela contou, falou. Entrava aqui e saía aqui. Entrava aqui e saía aqui. Tinha hora que já nem entrava mais, já passava por aqui. 1 hora depois, 1h30 depois. A minha mãe, todas as conversas dela terminam em oração. Mas vamos orar. Em casa, todo mundo ora primeiro, a minha mãe a última. Eu comecei a orar. Irmão, pensa na oração fria. Eu acho que não passou nem dessa caixa aqui. Sabe aquela oração assim, só de protocolo, para não apanhar? Deus, estou nem aí. A minha mãe, quando abriu a boca, eu me lembro até hoje que ela só disse as palavras em português assim. Senhor Deus. E Deus tomou a boca da minha mãe em profecia. Porque Deus ainda fala. Deus ainda luta pelas pessoas. E Deus falou comigo, irmão Emerson, naquele dia, era a última oportunidade que eu teria de me reconciliar com Ele. Ou eu me ajeitava, ou Deus ia dar um jeito da minha vida e me levar. Como eu queria viver,
eu topo me ajeitar. Agora como? Eu não consigo. Todos os cultos eu vou para frente. Todas as vezes eu estou pedindo oração, estou pedindo clamor. E Deus falou comigo: lute você, que o Espírito Santo vai te ajudar. Eu tinha 17 anos. Eu tinha uma Bíblia do pregador, uma Bíblia enorme, que dava 2 dessa aqui. Na parte de cima de casa tinha uma caixa d'água com um quartinho. E eu subi para lá. E eu comecei a ler a Bíblia. Quando eu cansava, eu lia em pé. Quando eu vi, deu meio-dia. E a voz disse para mim: fica aqui. Seja sensível. Eu comecei a ler, não sei até onde li. Uma hora a voz disse: dobre o joelho para orar. E eu comecei a orar. Porque eu estou de joelho dobrado, eu senti uma mão fazendo mais ou menos assim nas minhas costas. Sabe, Jonathan? É que tem outro Jonathan agora. E Deus dizendo para mim: eu estou contigo nesse processo. À medida que você avançar, eu avanço contigo. À medida que você topar, eu te encho. À medida que você mergulhar, eu vou te encher. Eu disse para Deus: eu topo. Agora aquilo que eu dedico para o mundo, eu vou dedicar para ti. Aí eu comecei a mergulhar, a ler a palavra, a orar. Fui para Paraíba, fui ajudar o pastor. Passei por muitas coisas que foram me ensinando a viver a dependência de Deus. Hoje, 41 anos, você acha que o diabo não me tenta? Você acha que eu não sou tentado também? As mesmas propostas que você chega para mim, só que de outro jeito, outra roupagem. Só que, irmão, já tem muito tempo, irmão. Já tem muito tempo. Era para você ter dado glória agora. Já tem muito tempo, irmão, que eu estou pisando no pescoço do diabo. Já tem muito tempo que o diabo chega e eu fico... Você já chegou atrasado, capeta. Jesus já me chamou para viver uma vida de santidade. Irmão, orar no início é difícil, mas depois é prazeroso. Jejuar no início dá uma tremedeira, irmão. A gente acha que vai ter uma epilepsia, vai ter um ataque ali. Mas depois, irmão, você não tem mais fome de nada. Fazer a coisa certa no início, você acha que é bobo. Depois você não concorda mais com nada errado. Quando você começa a falar a coisa certa, quando alguém fala alguma coisa errada perto de você, você, opa, não é bem assim. Porque quando a gente decide viver uma vida de posicionamento, as coisas é diferente. Semana passada a gente teve conversando com uma pessoa aqui. E a pessoa deu um testemunho muito grande sobre fidelidade. Enquanto ela estava falando, eu me lembrando da vida de outro irmão aqui. A pessoa teve que abrir mão de 100 mil reais por mês. 100 mil reais. Mudava a tua vida ou não? Mudava a tua vida ou não? Diga assim, irmão. 100 mil reais por mês, eu acho que eu podia comer uma coisa melhor. E a pessoa decidiu não aceitar o acordo para viver uma vida em honestidade. Porque quando a gente faz aquilo que desagrada a Deus, uma vida de pecado, a gente leva vantagem de dia, mas de noite parece estar deitado num travesseiro com prego, irmão. A gente não dorme direito. Mas quando a gente anda em honestidade, em santidade, isso é doutrina bíblica, isso é preceito da santidade. Às vezes a gente até acha que não ganhou demais, mas chega à noite e a gente, Pai, obrigado, porque eu agi correto. E eu vou ser abençoado porque eu ando em santidade com o Senhor.
propostas virão. Mas escolha viver a santidade. Faça a coisa certa. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Irmão, porque santidade, no grego, é ágios. Um sentido é algo que vai te levar a algo grande, a algo sublime. Eu volto a repetir a frase que ficou na minha mente. O diabo, ele te dá algo porque ele quer tirar algo de você. Mas Deus tira algo de você porque ele quer colocar algo maior dentro da tua vida. Por vezes, Deus está querendo tirar de você a mentira, para que você viva as bênçãos da verdade. Às vezes, Deus quer tirar de você até o celular, para que você não fique vendo coisa que não deve, para que você veja o sobrenatural de Deus. Porque tem gente, irmão, que às vezes a gente fala aqui, guiado por Deus, que tem coisa acontecendo que a pessoa fica aonde? Será que vai cair naquele buraco ali? Porque passa a semana enchendo a cabeça de abrabinha. Aí chega num domingo, quando pega a palavra, aí o lugar da palavra está cheio de abobrinha. Eu não vou repetir o meu processo, alguns já sabem aqui, a maioria já sabe. Irmão, depois que eu comecei a fazer o processo de limpeza de mente, irmão. Hoje as pessoas falam, tá acontecendo tal coisa, nem me abala mais. Tal fulano se separou do outro, eu não quero nem saber. Eu quero saber da minha vida, minha comunhão, cada vez mais alicerçado com a palavra de Deus. Irmão, e a gente tem que começar a ser seletivo naquilo que a gente se alimenta. Se eu desse para você hoje 1 quilo de picanha, ô glória, irmão, Adail está ali já, mas calma aí, estragada, podre, com tapuru, quem assava para comer? Ninguém, irmão. Luciano Subirá, dá uma síntese muito bacana. Irmão Alex, se eu lhe der esse copo, é natural essa água. Mas é 98% natural. 2% contaminado. O senhor ia beber? Quem ia beber aqui? Com 2% de esgoto. E para Deus você quer dar algo misturado com esgoto, irmão? Você acha que Deus é tão pequeno para merecer algo misturado com esgoto, irmão? O nosso Deus merece o nosso melhor. O nosso Deus merece o nosso melhor, irmão. É por isso que às vezes eu fico assim meio que triste. Não decepcionar, mas triste com pessoas que vêm para a igreja e ficam. É só mais um culto. É só mais um louvor. É só mais uma palavra. Mas quem decide se posicionar em Deus, irmãos, entende que esse culto é diferente. Não é diferente porque a Rafaela está cantando. Não é diferente porque o irmão Jonathan está tocando. Não é diferente porque eu estou ministrando. É porque existe a glória de Deus sobre nós, irmão. A nossa adoração tem que começar a ser perfeita. Ela tem que ser genuína. Ela não pode ser misturada. Ela não pode vir com outras coisas. Deus merece o nosso melhor. Se você tem uma palavra de adoração a Deus, comece nesse momento a falar algo para o Senhor.
Agora seja honesto. Seja sincero. Porque nós estamos cobertos com uma glória de Deus. Há algo do céu sobre nós aqui esta noite. A tua mente pode até estar querendo falar para você, não dá certo. Mas se posicione hoje. Glória. Aleluia. Glória. Aleluia. Eu quero, Senhor, sentir mais. Eu quero mergulhar mais. Eu quero beber mais. A tua mente pode até querer estar falando, não dá certo isso. Mas o teu espírito está dizendo, eu quero navegar. Eu quero mergulhar. Porque é de glória em glória, é de fé em fé, é de passo em passo que a gente vai avançando. Sim, Senhor. Você tem 1 minuto para falar com teu Deus neste momento. Obrigado, Deus, pelo espírito de temor. Nós estamos aprendendo a respeitar a tua santidade. Obrigado porque estamos sendo esticados esta noite. Obrigado, Deus. Porque não é por força e nem por violência, mas é pelo teu Santo Espírito de Deus. Ele camasto de que bamato de como bosto de que dará ele caiu de que basto de como bobo dará ele camasto de como bobo dará de que babá dará ele estou de que babá. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Por vezes a gente entende que é proibição. Ah, eu não tenho santidade, não vejo Deus. Só que é o contrário. Por sermos santos, a gente vê Deus agindo na nossa vida. Deus está agindo na tua vida agora. Há um novo tempo surgindo na tua mente a partir de agora. Há uma nova força sendo injetada em você. Porque você vai começar a ver milagres da parte de Deus sendo operados a teu favor a partir de agora. Irmão, mas sem santidade eu não vejo Deus. Mas Deus está dizendo, ande correto, e você vai ver eu agindo a teu favor a partir de agora. Fica de pé. Vai vir aquela ideia de mentir. Mas aí você é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Aí o Paracleto vai dizer para você, não minta. Isso não é verdade. E você não vai mentir. Vai ter proposta de você levar vantagem desonestamente. Mas o Espírito Santo vai dizer para você, não faça isso. E você é guiado por Deus. E você vai ver milagres acontecendo a teu favor. Prepara para começar a ver o agir de Deus na tua vida. Eu quero declarar sobre a tua vida uma nova estação. Uma estação de convicção de que Deus está operando a teu favor. Você vai chegar na tua empresa, vai começar a dizer, o chefe desta empresa, o patrão dessa empresa é o meu Deus. É Ele que manda, é Ele que governa, é Ele que libera, é Ele que proíbe, é Ele que leva essa empresa para frente. Você vai chegar na sua conta bancária e você vai dizer, quem governa essa conta é meu Deus. Você vai chegar na sua casa e vai dizer, quem manda nessa casa aqui é Deus. Meu Deus. Eu estou vendo como que janelas indo para outras janelas. Janelas indo para outras janelas. Eu estou vendo janelas indo para outras janelas. Aleluia. 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 Já era para você estar dando glórias a Deus. Aleluia. 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 Te prepara para começar a ver Deus na tua vida. Te prepara para começar a ver Deus nos teus negócios. Te prepara para começar a ver Deus sobre os teus filhos. Te prepara para começar a ver Deus na tua casa. Você vai começar a ver o sobrenatural. Você vai começar a ver o sobrenatural. O sobrenatural está chegando. Está chegando. Está chegando. Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Vamos encerrar cantando, vamos encerrar cantando. Vamos encerrar cantando, vamos encerrar cantando. Aleluia, aleluia. Vamos encerrar adorando, vamos encerrar adorando. Vamos encerrar adorando. É adorando, é adorando, é adorando.
teu rio de vida aqui. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Sinto fluir Espírito teu Santo de Deus. rio de vida aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Sinto glória. fluir Aleluia. Glória. teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de